Livro Glórias de Maria, por Santo Afonso Maria de Ligório. Esta nossa amorosíssima mãe sempre esteve toda unida à vontade de Deus. Assim viu quanto o eterno Pai amava os homens. Observa São Boaventura. Conheceu também sua vontade de entregar o próprio Filho à morte, pela nossa salvação. Soube do amor do Filho em querer morrer por nós. Para conformar-se com este amor do Pai e do Filho para com o gênero humano, ela também, com toda a sua vontade, ofereceu e consentiu que o seu Filho morresse, a fim de que fôssemos salvos. Verdade é que Jesus quis ser o único a morrer pela redenção do gênero humano. Eu calquei o lagar sozinho. Isaías 63, 3. Mas viu como Maria desejava ardentemente tomar parte na salvação dos homens. Decidiu então que ela, com o sacrifício e a oferta da vida do seu mesmo Jesus, cooperasse para nossa salvação. E deste modo viesse a ser a mãe de nossas almas. E quis isto dizer o nosso Salvador, quanto antes de expirar, olhando da cruz para sua mãe e para o discípulo São João, que estavam ao lado deles. Primeiramente disse a Maria: Eis o teu filho. João 19, 26. Queria dizer-lhe: Eis o homem que, pela oferta que fazes da minha vida, pela sua salvação, já nasce para a graça. E depois, voltando-se para o discípulo, lhe disse: Eis a tua mãe. João 19, 27. Com tais palavras, disse São Bernardino de Sena: Maria foi feita mãe não só de São João, mas também de todos os homens, por causa do amor que teve para com eles. No parecer de Silveira, é este o motivo por que São João, ao considerar a cena no seu Evangelho, escreve: Em seguida, disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Note-se que Jesus Cristo não disse isto a João, mas ao discípulo. Fê-lo para significar que o Salvador nomeou Maria por Mãe Universal de todos aqueles que, sendo cristãos, têm o nome de seus discípulos. Segundo, Maria é mãe muito solícita e desvelada. Eu sou a mãe do belo amor, diz Maria. Eclesiásticos 24, 24. O amor de Maria, observa certo autor, embeleza nossas almas aos olhos de Deus e leva essa amorosa mãe a nos ter por filhos. Onde está a mãe? Pergunta São Boaventura, que ame seus filhos e vele sobre eles como vós, docíssima rainha, nos amais e cuidais de nosso adiantamento espiritual? Bem-aventurados aqueles que vivem debaixo da proteção de uma mãe tão amante e tão poderosa. Já antes do nascimento de Maria, procurava o profeta Daniel obter de Deus a salvação, confessando-se filho de Maria, com as palavras: Salva o filho da tua serva. Salmos 85, 16. Mas de que serva? Daquela que disse: Eis aqui a serva do Senhor. Assim pergunta e responde Santo Agostinho. E quem jamais ousará, diz o cardeal São Roberto Bellarmino, tirar estes filhos do seio de Maria, depois que a ele se tiverem acolhido em busca de salvação contra os inimigos? Que fúria do inferno ou das paixões poderá vencê-los se puserem esta confiança no patrocínio desta grande mãe? Conta-se que a baleia guarda na boca de seus filhos, quando os vê ameaçados pela tempestade ou pelos caçadores. E que faz nossa boa mãe quando vê seus filhos em perigo no meio das tempestades das tentações? Esconde-os amorosamente, como dentro de suas próprias entranhas, escreve Novarino, e ali os guarda até os coloca no seguro porto do paraíso. Ó Maria amantíssima,
Ó Mãe piedosíssima, bendita sejais, e bendito seja para sempre aquele Deus que vos deu a nós, todos por mãe, e refúgio seguro em todos os perigos desta vida. Revelou esta mesma Virgem a Santa Brígida, que uma mãe que visse seu filho entre as espadas dos inimigos, faria todo o esforço para salvá-lo. Assim diz: faço e farei eu com meus filhos, por maiores pecadores que sejam, sempre que a mim recorrem. Eis como em todas as batalhas, o inferno, seremos sempre vencedores seguramente, se recorrermos à Mãe de Deus e nossa, dizendo e repetindo: sob a tua proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Ó quantas vitórias têm os fiéis alcançado do inferno com o recorrerem à Mãe por meio desta breve, mas poderosíssima oração. Aquela grande serva de Deus, Soror Maria Crucifixa, religiosa beneditina, assim vencia sempre o demônio. Alegrai-vos, portanto, todos os que sois filhos de Maria. Sabei que ela aceita por filhos seus quantos o querem ser. Exultai, como temer por vossa salvação, tendo esta mãe que vos defende e protege? Todo aquele que ama essa boa mãe e em seu patrocínio confia, afirma São Boaventura, deve reanimar-se e dizer: que temes, minha alma? Não temas, porque a tua causa não se perderá, pois a sentença está na mão de Jesus, que é teu irmão, e na de Maria, que é tua mãe. A este mesmo respeito, exclama cheio de alegria e nos anima Santo Anselmo: ó bem-aventurada confiança, ó seguro refúgio, a Mãe de Deus é minha mãe. Que certeza tem a nossa esperança, já que nossa salvação depende da sentença de um irmão tão bom e de uma tão compassiva mãe. Eis, pois, nossa mãe, que nos chama e diz: quem for pequeno, vem a mim. Sabedoria 9:4. As crianças têm sempre na boca o nome da mãe. Em qualquer perigo que se vejam ou medo que tenham, logo se lhes ouve gritar: mamãe, mamãe. Ah, Maria Dulcíssima, ah, Maria Amorosíssima, isto é justamente o que desejais de nós. Quereis que nos tornemos criança e chamemos sempre por vós em todos os perigos. Pois é vossa vontade socorrer e salvar-nos, como já o tendes feito a todos os vossos filhos que recorreram a vós. Exemplo: a história das fundações da Companhia de Jesus no reino de Nápoles conta-nos de um jovem fidalgo escocês, chamado Guilherme Eufistônio. Era ele parente do rei Jaime e protestante desde o nascimento, mas, iluminado pela graça divina que lhe fez conhecer os erros de sua seita, foi à França e aí, ajudado por um bom padre jesuíta, também escocês, mas com a intercessão da bem-aventurada Virgem, reconheceu a verdade e fez-se católico. Passou-se depois a Roma, onde mais ainda se afervorou na devoção à Mãe de Deus, escolhendo-a por sua única mãe. Inspirou-lhe a Virgem a resolução de ser religioso, de que fez voto. Mas, achando-se doente, veio a Nápoles, a fim de recuperar a saúde com a mudança dos ares. Em Nápoles, porém, quis o Senhor que ele morresse, e morresse religioso. Pouco depois de sua chegada, adoeceu gravemente, correndo perigo sua vida. À custa de muitas lágrimas e rogos, obteve dos superiores a graça de ser recebido na companhia. Pelo que na presença do Santíssimo Sacramento, quando recebeu o viático, fez os votos e foi declarado religioso da companhia. Depois disto, a todos esternecia com os fervorosos afetos, com que dava graças a Maria, sua amada mãe, por tê-lo arrancado da heresia e conduzido para morrer na casa de Deus entre seus irmãos religiosos.
Por isso exclamava: Oh, como é glorioso morrer no meio de tantos anjos! Exorta-no a que procure repousar, e ele: Ah, agora que já chega o fim da minha vida, não é tempo de repousar. Antes de expirar, disse aos assistentes: Irmãos, não vedes os anjos do céu que me assistem? E havendo um daqueles religiosos percebido que ele proferia entre os dentes algumas palavras, lhe perguntou o que dizia. Respondeu que o seu anjo da guarda, que lhe tinha revelado que pouco tempo havia de estar no purgatório e que logo depois passaria para o paraíso. Recomeçou em seguida os colóquios com Maria, sua doce mãe, repetindo: minha mãe, e assim expirou placidamente, como uma criança que se entrega aos braços da mãe, para neles repousar. Pouco depois foi revelado a um devoto religioso que ele já estava no paraíso. Oração. Como é possível, ó Maria, minha Mãe Santíssima, que tendo uma mãe tão santa, tenha eu sido tão mau? Uma mãe que toda arde no amor para com Deus, e eu, as criaturas, uma mãe tão rica de virtudes, e que delas deseja eu tão pobre? Ó Mãe amabilíssima, já não mereço, é verdade, ser o vosso filho, porque de o ser me tenho feito indigno com as minhas culpas. Contento-me, pois, com que me aceitais por vosso servo. Para ser o último de vossos servos, prometo estaria a renunciar a todos os reinos da terra. Sim, com este favor me contento. Entretanto, não me recuseis o de vos chamar também minha mãe. Este nome consola-me, enternece-me, recorda-me o quanto sou obrigado a vos amar. Inspirai-me também grande confiança em vós. Quando a lembrança dos meus pecados e da justiça divina me enche de terror, sinto-me reanimado ao pensar que sois minha mãe. Permite que vos chame minha mãe amabilíssima. Assim vos chamo e assim quero sempre chamar-vos. Vós, depois de Deus, haveis de ser sempre a minha esperança, o meu refúgio e o meu amor neste vale de lágrimas. Assim espero morrer, entregando naquele último instante a minha alma nas vossas santas mãos e dizendo: minha mãe, ajudai-me, tende piedade de mim. Amém. Terceiro, grandeza do amor de Deus para conosco. Maria não pode deixar de amar-nos. Se, pois, Maria é nossa mãe, consideremos quanto ela nos ama. O amor dos pais para com os filhos é um amor necessário, e esta é a razão, adverte São Tomás, porque pondo a lei preceito aos filhos de amarem os pais, não pôs preceito expresso aos pais de amarem aos filhos. Pois o amor aos próprios filhos é amor com tanta força imposto pela mesma natureza, que as mesmas feras mais cruéis, como disse Santo Ambrósio, não pode deixar de amá-los. Contam os naturalistas que até o tigre, ouvindo a voz dos filhos capturados pelos caçadores, se lança ao mar e vai nadando até o navio em que os levam. Se, pois, diz nossa Mãe terníssima, nem os próprios tigres se esquecem de sua prole, como poderei eu esquecer-me de meus filhos? Pode, acaso, uma mulher esquecer sua criança de braço, de sorte que não tenha compaixão do filho de suas entranhas? Mas, se ela a esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. E se em algum tempo continua a virgem, for impossível desse o caso de uma mãe se esquecer de um filho, não é possível que eu cesse de amar uma alma de quem sou mãe. Maria é nossa mãe não carnal, mas de amor. Eu sou a mãe do belo amor. Eclesiástico 24:24. Tão somente o amor que nos tem é que a faz ser nossa mãe. Por isso, a Virgem ufana-se, diz certo autor, de ser mãe do belo amor,
porque é toda caridade para conosco, por ela aceitos como filhos. E quem poderá algum dia descrever o amor que consagra a nós, miseráveis? Haroldo de Chartres diz que a Virgem, na morte de Jesus, ardentemente desejava imolar-se com o Filho por nosso amor, ao mesmo tempo que o Filho agonizava na cruz. Ajunta por isso Santo Ambrósio. A mãe se oferecia aos algozes para dar a vida por nós. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.